Bom dia a todos. Eu me chamo Thaís Fernanda Rodrigues, eu sou aluna de doutorado da Fiocruz e eu estou participando de uma colaboração com o professor Oscar e a Fiocruz no programa de estágio em docência. E hoje eu vou apresentar uma aula sobre aves. Eu vou apresentar para vocês as principais características das aves e as adaptações das aves. Então, para começar, as aves são vertebrados com características chamadas de homeotermos, ou seja, elas conseguem manter a temperatura corporal sem oscilar. Elas também são aminiotas, que são animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica. Eles também são tetrápodes e bípedes. As aves, elas descendem de uma linhagem de dinossauros carnívoros, os terápodes. Hoje em dia, os parentes mais próximos das aves são os répteis. O outro grupo mais próximo seriam os dinossauros, mas eles já estão extintos, né? Quando a gente observa os animais tetrápodes existentes, a característica mais marcante que identificamos é a presença de penas. As penas, elas contribuem para a regulação térmica, permitindo que esses animais mantenham a temperatura corporal constante. Além disso, as penas também contribuem muito para o voo do animal. Uma observação é que o bico córneo e a capacidade de voar das aves não são exclusivas desse grupo. As tartarugas, elas também possuem um bico córneo, além da capacidade de voar, que tem os morcegos. A diversidade das aves ela é imensa. Existem mais de 10 mil espécies de aves no mundo, onde a região neotropical exibe o maior número de aves do planeta. No Brasil, o oeste da Amazônia é a região do planeta onde encontra-se o maior número de espécies de aves em uma única localidade. Devido a uma das principais características das aves, de serem homeotérmicas, elas conseguem se adaptar a uma grande variedade de ambientes, com climas bem diferentes. Por exemplo, na Mata Atlântica, onde o clima é tropical úmido, com altas temperaturas, nós temos o Carpones. No Pampas, que possui um clima subtropical, nós temos o Cinclode. No Cerrado, que já possui um clima tropical sazonal, que tem grandes períodos de chuva e de seca, nós temos o Penélope. E na Caatinga, que possui um clima semiárido, nós temos a Cianopsita. Existe um momento chamado de oferta momentânea, que pode levar ao aumento do número local de espécies e indivíduos. Por exemplo, no Pantanal, nos momentos de vazante seca, ocorre a diminuição do nível de água, facilitando com que os peixes eles fiquem mais próximos à superfície da água. Dessa maneira, as aves que migram para aquele local, elas irão conseguir alimento com mais facilidade. Essas aves entendem, né, que naquele período específico vai acontecer esse fenômeno. Então, elas começam um movimento migratório para conseguir se alimentar melhor. As aves, como já foi citado, possuem essa capacidade de voar e são homeotérmicas, certo? Isso influenciou de maneira positiva a irradiação desse grupo, ou seja, esse processo evolutivo que ocorre quando um grupo ancestral vai e coloniza diferentes ambientes, podendo originar novas espécies. Isso foi facilitado por essas características que são inerentes às aves, fazendo com que elas possam se adaptar e habitar locais totalmente diferentes. Então, nós temos os exemplos que possuem uma ampla distribuição, né, pelo globo, também chamada de espécies cosmopolitas, como, por exemplo, o falco peregrinus e o tito-alba, que podem ser encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. Enquanto outro grupo de aves já são consideradas mais restritas e também chamadas de endêmicas, pois elas se desenvolvem em uma área mais restrita. Então, sobre as estratégias de vida das aves. Algumas espécies são consideradas generalistas quanto ao uso do seu habitat, e outras são consideradas especialistas. Mas o que isso quer dizer? As espécies generalistas, elas são aquelas menos especializadas, que têm nichos mais amplos. Então, elas conseguem explorar um pouco de cada recurso, e com isso elas se adaptam mais facilmente a novas situações. Já as aves especialistas são aquelas especializadas em aproveitar um determinado recurso,
Por isso, elas são vulneráveis a qualquer alteração que possa ocorrer em relação a esse recurso, mas elas são muito bem-sucedidas também quando os recursos nos quais elas são especializadas são abundantes. Então, como exemplo, nós temos aqui o pitangus como uma ave generalista, que também é popularmente conhecido como bem-te-vi, e o exemplo de uma ave especialista, a esporofila. Alguns exemplos de adaptações para explorar o meio. Os pinguins, por exemplo, possuem um corpo fusiforme e hidrodinâmico, que é um corpo adaptado para o ambiente aquático. Então, as asas do pinguim, elas são adaptadas para natação e para voar, e não para voar, quer dizer, né? E elas podem chegar até 40 quilômetros por hora debaixo d'água. Os pinguins, eles não possuem os ossos pneumáticos também, que são aqueles ossos que são repletos de ar dentro, e isso facilita muito o mergulho deles. Eles possuem uma espessa camada de gordura e uma distribuição uniforme das penas. Então, essas adaptações, elas ajudam ele a sobreviver em um clima frio, que é o clima que normalmente eles se encontram, né? Além da água também ser um ambiente que já tem uma temperatura mais baixa do que a do ambiente. Outro exemplo é o beija-flor. Ele possui uma morfologia corporal e o batimento das asas adaptado de forma que permitem o voo parado e o voo para trás. O batimento das asas do beija-flor, ele é tão rápido que as espécies menores elas conseguem bater as asas de 70 a 80 vezes por segundo. Além disso, essas aves elas possuem um bico alongado e fino, que permite que elas se alimentem, né, do néctar das flores. A comunicação é muito importante para a vida das aves e ocorre por sinais químicos, mas principalmente por sinais visuais ou sonoros, que são de extrema importância durante a seleção sexual ou também para enviar sinais intimidatórios aos predadores, né? O olfato das aves ele é pouco desenvolvido, tirando algumas exceções, né, como os urubus, que precisam sentir o cheiro da carniça para eles poderem se alimentar. Então, como exemplo na imagem, a gente mostra o pavão, que possui uma plumagem muito bonita e exuberante, o que facilita muito no momento do cortejo sexual, onde ele vai atrair a fêmea e aí ele vai conseguir atrair muito mais fêmeas. Além disso, nessa imagem do lado, nós podemos observar uma dança, que também faz parte da seleção sexual, que é mais uma maneira, além dos sinais sonoros e visuais. Então, o êxito do macho em acasalar vai depender muito da qualidade desses rituais. As aves são espécies dioicas, ou seja, elas possuem sexos separados, um com gameta feminino e outro com gameta masculino, com uma fecundação interna, com o macho colocando não, né, ele grudando, né, a cloaca da fêmea com a cloaca da fêmea e liberando assim os gametas no interior da fêmea. E aí vai ocorrer a fecundação. Esse processo de reprodução é um processo que ocorre em algumas etapas. Primeiramente, vai ter o encontro, né, com o parceiro, onde vai haver a seleção sexual, seja pela plumagem, pela dança ou pela vocalização, que é esse cortejo sexual. Após isso, vai ocorrer a formação do casal. Logo após também vai ocorrer a nidificação, que é a construção dos ninhos, gerando proteção para os ovos. E também o cuidado parental, que é onde ocorre um atendimento a esse ninho por um pai ou ambos os pais. E aí vai ter esse período de associação entre os filhotes com um ou ambos os pais após o nascimento. Existem também alguns sinais que caracterizam o período reprodutivo. A vocalização dos machos, ela aumenta bastante e eles começam a cantar bastante. Também tem o desenvolvimento da placa de incubação, como vocês podem observar, né, nessa imagem aqui, que vai indicar que o período reprodutivo está começando. As aves elas também apresentam um dimorfismo sexual, que ocorre quando é possível diferenciar o macho e a fêmea somente pela aparência externa. Então, como nessa imagem, onde o macho possui uma plumagem mais escura aqui e a fêmea possui uma plumagem mais clara. Além disso, também existe a plumagem nupcial, que é quando o mesmo indivíduo, né, ele apresenta uma plumagem muito mais colorida
para esse momento do cortejo sexual, e quando acaba esse período de reprodução, eles fazem a troca dessa plumagem. E aí eles entram numa plumagem de descanso, que é essa plumagem que é bem mais simples e menos colorida, bem discreta mesmo. A migração, ela é uma característica muito importante para as aves. Então, as aves, elas se deslocam principalmente de forma sazonal. Ou seja, isso ocorre de acordo com as estações do ano, e é sempre cíclico, né? Então, ela vai e vai retornar periodicamente. Os principais motivos que levam as aves a realizar esse movimento migratório seriam as condições para a reprodução, pois elas podem migrar, né, para locais em que o clima vai estar mais favorável à reprodução, como os climas no verão, por exemplo, quando os recursos são mais abundantes e as aves vão ter mais tempo para se alimentar. Outro motivo é a alimentação também, né, que é muito importante, pois existem muitos lugares em que a estação do ano vai estar mais favorável, e aí com isso os recursos alimentares, eles também serão melhores. E então elas vão acabar migrando para lá. Agora nós vamos falar da morfologia das penas. As penas, elas têm origem epidérmica e são apêndices tegumentares, assim como cabelo, unhas e escamas. Existem duas regiões quando nós vamos falar de penas, que é a região pterila, que é onde as penas nascem, né, que está representado na imagem aqui pelas cores escuras aqui, todos esses pontos escuros. E a região aptéria, que é onde não tem penas, que está representado por esses pontos mais claros. As penas, elas se desenvolvem a partir de papilas na camada dérmica da pele, que possuem células germinativas que vai ter informação genética, né, que vai determinar o tipo, o tamanho e a cor das penas. Então, logo no início do desenvolvimento, começa um espessamento nessa camada dérmica, como a gente pode observar aqui na figura 1. E logo após começa a surgir uma depressão nessa região aqui da figura 2, que é o folículo, que fica na região da pterila, que é onde nascem as penas. Após, começa a proliferação das células. E aí os queratinócitos, eles vão forçar com que as células mais velhas, né, saiam para fora no novo folículo. E então o folículo ele vai começar a se dividir em cristas longitudinais e crescem de forma helicoidal, em forma do germe tubular, aqui na figura 3, criando uma estrutura em forma de tubo, que é aquela parte mais dura da pena, que é chamada de raque. Bem aqui pode ser observada na figura 3 e na figura 4. Então, as células mais externas do tubo vão formar a bainha córnea, que é uma estrutura bem temporária que protege a pena que está crescendo, que está aqui na figura 3. E por volta da raque, que eu já mostrei, vai surgir as barbas, que são esses filetes de pena, que também está aqui observado na figura 4. Então, dessa forma, a gente vai ver os primeiros passos, né, do desenvolvimento da raque e das barbas. Aqui nessa imagem maior, a gente consegue ver melhor essas estruturas, como o vexilo, que é o conjunto das barbas, né, que crescem da direita para a esquerda, bem assim, um para lá, outro para cá, que está representado aqui. A raque, né, que é essa parte do meio que eu já disse, que é a parte mais dura da pena. O cálamo, que é a parte que fica aqui bem na base da pena, é presa no folículo da pele. As barbas, que são os filetes de pena, né? E as bárbulas, que são essas ramificações das barbas, que são como se fossem mini barbas, que está representado aqui nessa imagem maior. E essas bárbulas, elas possuem um gancho. Esses ganchos eles vão ligar cada barba com a barba adjacente, formando então uma ligação bem forte, flexível, que a gente pode observar aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de penas. Existem as penas de contorno, elas podem ser simétricas ou assimétricas. As simétricas, elas estão na superfície do corpo e ajudam a fazer com que a ave fique aerodinâmica e também plana, e aí diminui a turbulência do voo. E a gente também tem as assimétricas, que estão localizadas nas asas e na cauda, e atuam como leme no voo, dando controle aerodinâmico para essa ave. Outro tipo de penas
são as plumas. Elas ficam entre as penas de contorno. E esse tipo de pena, ela tem uma função de isolante térmico. Então, elas oferecem calor às aves, prevenindo com que as aves elas percam muito calor para o ambiente, né? Essas penas são bastante comuns em filhotes, como nessa imagem aqui de cima, a gente pode observar as penas bem arrepiadas, que é como se fosse quando o nosso pelo do nosso corpo fica bem arrepiado, né? A gente tem as semiplumas, que são localizadas entre as penas de contorno e as plumas, então, de certa forma, elas homogeneizam o contorno do corpo e ajudam na insulação, tornando a ave ela mais aerodinâmica. A gente também tem as filoplumas, que são longas e finas, né, e têm uma função sensorial. Os folículos das filoplumas, elas apresentam terminações nervosas, e aí elas vão transmitir os movimentos das penas do contorno para os receptores de pressão e vibração na pele. As cerdas, elas não possuem barbas, ou elas possuem apenas na parte proximal. Elas são encontradas ao redor dos olhos, como a gente pode observar, e vai servir de proteção, né, como se fossem os nossos cílios. Também tem nas narinas, que vai servir para filtrar toda a poeira, e na boca, que vai servir para como se a ave pudesse perceber as presas, né? Um pelo de percepção, fazendo com que elas sintam que qualquer coisa se aproximou delas. Então, por que as aves elas mudam de penas? As penas, elas se desgastam com o tempo, né? E aí elas acabam ficando mais feias e elas perdem as suas propriedades. E aí, como a facilidade para o voo e também o atrativo potencial para o acasalamento. Pois eu já falei isso, né? Que a aparência das penas ela é muito importante para aquele momento do cortejo sexual. Então, o tempo, a frequência e a duração e extensão da muda, elas vão ocorrer de acordo com as pressões do ambiente e também do comportamento. Ou seja, uma ave que leva um período longo até o próximo período reprodutivo, por exemplo, ela pode se dedicar mais a essa troca das mudas e levar mais tempo nesse processo. Já as aves que passam por um intervalo menor até a próxima reprodução, ela provavelmente vai ter uma plumagem, né, mais simples, porque ela vai ter menos tempo para fazer essa troca dessa muda. Então, a muda ela nada mais é do que o processo normal e regular do crescimento das penas, pela qual ela consegue obter uma nova geração de penas. A glândula uropigiana, que também é muito importante para as aves, ela fica próxima à região da cauda, né, podendo ser observada na figura aqui, nessa figura. E essa glândula, ela produz um óleo lubrificante. E as aves, elas utilizam o próprio bico para espalhar o óleo em todas as penas, que vai servir para impermeabilizar as penas. Essa impermeabilização, ela é muito importante para as aves aquáticas, pois elas conseguem entrar na água e sair secas, como a gente pode observar nessa figura. E também é muito importante, pois evita, né, esse acúmulo de água nas penas, e aí evita com que elas fiquem pesadas, e também, dessa forma, não dificulta o voo das aves. O sistema digestório das aves possui basicamente as mesmas estruturas comuns a todos os vertebrados, mas existem alguns órgãos que são bem característicos da espécie. As aves, por exemplo, possuem um papo, onde é armazenado o conteúdo digestivo. Elas também possuem uma moela, que é o estômago muscular das aves, né, que contém pedrinhas. Essas pedrinhas as aves engolem para moer os alimentos, de forma que acaba compensando a falta de dentes que elas têm, né. As aves também, elas possuem o proventrículo, que é o estômago químico, que é o local onde vai ser liberado o suco gástrico para digestão desses alimentos. O sistema respiratório das aves, ele é pulmonar. Só que as aves elas possuem os sacos aéreos. Esses sacos aéreos eles vão possibilitar um aumento nas trocas gasosas.
As aves, elas possuem um ritmo metabólico muito elevado devido ao voo, né? E aí, por isso, elas precisam de um fornecimento constante de grandes quantidades de oxigênio. Então, esses sacos aéreos, eles vão permitir que a ave tenha mais oxigênio durante o voo. É, as aves, elas possuem um órgão do canto, chamado de siringe. A siringe, ela está localizada no final da traqueia, antes das ramificações dos brônquios. A siringe, ela é mais desenvolvida nos machos, pois o canto dos machos é que serve para atrair as fêmeas no período reprodutivo e também para delimitar os territórios, né, já que são os machos que brigam por território. Aí aqui também está mostrando uma representação da seringe. O som da seringe, ele é produzido durante a expiração pela vibração do ar que passa através da seringe. O sistema circulatório das aves. O coração das aves possui dois átrios, um direito e um esquerdo, e dois ventrículos, um direito e um esquerdo. Então, não ocorre a mistura de sangue arterial e sangue venoso, ou seja, não ocorre a mistura desse sangue arterial que é rico em oxigênio, sangue venoso que é rico em gás carbônico. Então, do lado esquerdo aqui, só passa sangue rico em oxigênio e do lado direito só passa sangue rico em gás carbônico. Então, ela é considerada uma circulação completa, pois não tem essa mistura, né, dos sangues, e também uma circulação dupla, pois para chegar no corpo, ela tem que passar duas vezes no coração. Então, por conta dela ser uma circulação completa e dupla, o metabolismo ele se tornou muito mais eficiente. E aí ele consegue gerar mais energia e assim ele vai manter a temperatura do corpo constante. Então ele vai manter a homeotermia dessa ave. O sistema circulatório das aves, ele é muito semelhante ao dos mamíferos, mas existe uma diferença, que é considerada uma sinapomorfia, que é que nas aves a artéria aorta, ela é curvada aqui para a direita, e já nos mamíferos a artéria aorta é curvada para a esquerda. O sistema nervoso das aves é eles possuem uma estrutura, né, como todos os as mesmas estruturas, como todos os vertebrados, só que as aves elas possuem um tubo neural com uma cavidade interna que está situado dorsalmente. E as aves possuem um cérebro. As aves elas também possuem um encéfalo que vai estar protegido pelo crânio e a medula espinhal, formando assim o sistema nervoso central. E só uma observação que as aves elas também possuem um sistema nervoso periférico, que inclui os gânglios e os nervos. Os sentidos das aves, eles são muito bem desenvolvidos. As aves possuem tanto a visão, a audição e também o equilíbrio muito bem desenvolvidos. A visão ela é tão desenvolvida que algumas aves elas podem enxergar até 1 quilômetro de distância delas. Os olhos das aves, eles possuem uma membrana niquititante, que dá para observar nessa figura, que serve para a proteção dos olhos. As aves elas também possuem uma visão, devido à presença do bico, que é monocular, ou seja, elas só enxergam só de um lado de cada olho. Então, se ela está olhando com esse olho, ela só vai enxergar esse lado, e com esse só esse lado. Mas, quando as aves conseguem olhar para frente, a visão delas se torna binocular e elas conseguem enxergar ambos os lados. As corujas, elas são um exemplo clássico. Elas usam dois tipos de informações em sua resposta de orientação, e elas se orientam pela audição. Então, a intensidade do som vai determinar a elevação do alvo, ou seja, ela consegue perceber a que altura o alvo está. Então, ela também consegue identificar o tempo de chegada do som em cada ouvido, identificando a direção e o ponto mais correto possível, né, que o alvo está. Então, isso vai depender também, do desvio da cabeça da coruja. O sistema excretor. As aves, elas, excretam ácido úrico, e ela precisa de muito pouca água para ser liberado. Então, isso é liberado na forma de uma pasta semissólida. As aves elas não possuem bexiga, pois a bexiga ela seria um peso, né, mais desnecessário, dificultando o voo. Então, sem esse peso, o voo é muito mais facilitado. E, além disso, as aves marinhas elas possuem uma glândula de sal.
representado aqui, que tem a função de liberar uma solução salina. Isso porque quando a ave ingere, né, a água do mar, elas acabam acumulando muito sal. Então, esse sal vai entrar na corrente sanguínea, vai ser conduzido a essa glândula de sal, né, para ser filtrada, e esse sal vai ser eliminado de forma líquida através aqui das narinas. Então, as características do sistema respiratório circulatório, bem como os mecanismos de isolamento térmico, é o que garante a manutenção da temperatura corporal da ave, né? Isso independente da temperatura que está no ambiente. E quando as aves elas precisam liberar calor, ela costuma ofegar bastante e abrir as asas, como na imagem. Existem algumas adaptações que as aves sofreram para voar. As aves elas têm um corpo aerodinâmico, as penas das aves auxiliam bastante elas no voo, né? Elas possuem ossos pneumáticos, que são ossos ocos, com ar por dentro, e isso torna mais leves, né? As aves mais leves, facilitando muito o voo delas. Elas têm um externo em formato de quilha, que consegue ancorar a musculatura peitoral, que é bem desenvolvida nas aves. Elas não possuem dentes, que também deixa as aves muito mais leves, e são seres ovíparos que botam ovo. Isso também é bom, pois ela não carrega com ela o peso do ovo, fazendo com que ela se torne realmente mais leve. Aqui é uma imagem, né, dos ossos pneumáticos, dando para ver, né, que eles são ossos ocos, que possuem só ar dentro. Os músculos das aves também, muito bem desenvolvidos, com o externo aqui em formato de quilha, e a falta de dente aqui das aves nessa imagem, que também facilita muito diminuindo o peso das aves. Então, as vantagens do voo para as aves. Seria o maior acesso, né, ao alimento, uma maior mobilidade e manobrabilidade. Então, quanto menor a asa, maior é a facilidade, né, de realizar manobras. Elas também podem escapar de predadores. Também tem a migração, que também é muito importante, né, seja para reprodução ou para alimentação, e a dispersão das aves. Agora nós vamos falar sobre a biomecânica do voo. É, o ar ele é muito importante para o voo, né? E, inclusive ajuda a ave a economizar energia. Quando o ar passa pela asa, ele causa uma elevação, como a gente pode observar aqui nessa figura. E aí a ave vai ter mais sustentação e ela começa a inclinar um pouquinho mais as asas, facilitando com que o ar passe por ela e ela consiga acelerar. Depois disso, se a ave quiser parar, por exemplo, ela vai inclinar bastante as suas asas e dessa forma o ar não vai conseguir fluir suavemente e aí a ave vai conseguir parar. Existem algumas estruturas que auxiliam o voo, como a alula. A alula é uma pequena saliência na borda anterior das asas das aves modernas e também de alguns dinossauros não aviários. Elas se movem livremente e equivale ao primeiro dígito da ave, ou seja, é como se fosse o polegar da ave. Ela possui normalmente de 3 a 5 penas e o número varia, né, dependendo da espécie da ave. E a função da alula é ajudar na direção do voo. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de asas. A asa elíptica, ela é uma asa menor, que é encontrada em aves menores, né? Então, são ótimas para fugir dos predadores e também para fazer manobras, mudando rapidamente a trajetória do voo. E também manobras rápidas, entre árvores e galhos. As asas de grande velocidade, onde os ossos são relativamente longos e as asas elas se afunilam em um ponto que permite alta velocidade no voo com baixo arrasto. Então a ave sempre vai estar baixando em alta velocidade e isso leva a um baixo consumo de energia também. E mesmo sendo muito eficiente para alta velocidade, essa asa ela não é muito boa para baixas velocidades. Então é mais difícil manter o pássaro no ar, né? As asas planadoras dinâmicas são asas longas
com uma boa sustentação, né, e também gasta pouca energia. Essas asas, elas são adaptadas para alta velocidade e dinâmica de subida. Então, elas possuem baixa manobrabilidade, porque eu já disse antes, né, quanto maior a asa, menos manobrabilidade ela tem. Então, para esse tipo de asa ganhar altitude, essas aves elas se aproveitam das correntes térmicas do ar. E as aves, geralmente elas precisam correr e decolar, né, ao vento para conseguir sair do solo, e geralmente elas pousam mais facilmente na água. As asas de alta elevação são asas largas e relativamente longas, e permite a decolagem e aterrissagem em áreas mais confinadas. Elas também têm uma boa capacidade, né, de manobra, que é necessária para a tática de disparar nas correntes de ar em direção à terra. Agora, como que as aves pousam, né? Então, elas utilizam as pernas, né, e os pés para amortecer a aterrissagem. Então, as aves de pequeno porte, elas voam em baixas velocidades, e aí elas estão sempre próximas do suporte que elas vão pousar, seja o solo ou uma árvore, por exemplo. As aves já de grande porte, elas são capazes de voar mais alto e também ir longe do suporte, né? Então elas conseguem fazer um mergulho abaixo do suporte e depois sobem em direção ao suporte, como se fosse assim. Elas fazem tipo um U, né? Para poder pousar. E o pouso na água, ele ocorre a hidroplanagem com os pés, né? Os tipos de voo. Então, nós temos o planeio, que é um voo mais estático, né? Mais parado, e dependendo da corrente de ar ascendente para ele conseguir subir. Isso em terra. E o voo dinâmico, que é praticado pelas aves marinhas. Então, elas aproveitam, né, essas correntes de vento no mar para conseguir subir e descer, como aqui nessa imagem. Nós temos o voo batido, que utiliza a parte proximal da asa, é a parte de dentro, né, que se movimenta um pouco menos e proporciona mais ascensão. Então, já a parte distal da asa vai fazer, ela forma um arco, né, que gera uma propulsão para frente. Então, o movimento para baixo, ou seja, essa propulsão, que é esse impulso para frente, a asa ela vai se movimentar para baixo e para frente. A asa é igual a um propulsor, né, então faz com que ela ande para frente e para cima. E o movimento para cima é um movimento de recuperação, onde as pontas das rêmeas elas se separam, e essa abertura ela permite a passagem de ar. E isso reduz muito o atrito com o ar, né. A asa também é parcialmente dobrada, né, para reduzir o arrasto. E só uma observação que tem aqui, que o arrasto é a força que faz resistência ao movimento de um objeto sólido através de um fluido, seja ele líquido ou gás, por exemplo. O voo pairado é aquele onde a ave fica parada no ar, né? Poucas espécies elas conseguem parar durante o voo. O corpo da ave ele fica na vertical e as asas batem para frente e para trás, fazendo um movimento como se fosse um oito. Não sei se vocês conseguem observar. Esse movimento ele pode ser muito observado no beija-flor, que são aves especialistas, que vão fazendo assim. Em contraste com outras aves, os beija-flores eles têm asas muito livres, que conseguem rodar em qualquer direção. E aí os ombros com uma articulação bem modificada, e isso é muito importante para que essa ave consiga fazer esse movimento para pairar no ar, né? Esse movimento de oito. Um resumo das sinapomorfias das aves modernas. As aves elas possuem uma cintura pélvica reduzida, pois houve uma fusão dos ossos, formando o sinsacro, mostrado aqui e aqui. Além disso, o hálux, que é o primeiro dígito do pé, é completamente invertido e em posição posterior ao metatarso. O sistema circulatório dela também, com o arco aórtico voltado para a direita, diferente dos mamíferos, né, como eu já mostrei antes, lá quando eu falei de sistema circulatório, que o das aves é voltado para a direita e o dos mamíferos é voltado para a esquerda. E as penas que são assimétricas, que ajudam a gerar melhores condições para o voo. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tirar na aula síncrona. Até lá!